Peço a você que abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versos 21 e 22, apenas 2 versículos nesta noite. Nós estamos nesta série de pregações a respeito das manifestações do fruto do Espírito e hoje eu quero falar a vocês a respeito de paz. Não apenas um conceito genérico, mas algo verdadeiro, algo que pode transformar o nosso coração. Também transformar o mundo ao nosso redor, se assim nós nos dispusermos a ela. Leiamos então, Evangelho de João, capítulo 20, versos 21 e 22. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Leamos 23 também. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Palavra do Senhor. Leitura da palavra do Senhor até aqui. Bob Marley, cantor jamaicano de reggae, foi pródigo em formular boas frases a respeito da paz. É claro, nós sabemos, há na história de Bob Marley uma boa influência do pensamento cristão. Apesar também de nós sabermos que a paz do Bob Marley também tinha outras fontes. Mas certa vez, Bob Marley acertou em cheio quando disse, é melhor ganhar a paz e perder a guerra. É melhor ganhar a paz e perder a guerra. Por que eu digo que essa frase ela é verdadeira? Porque como nós veremos, nós estamos em um conflito que nós absolutamente não podemos vencer. No final da Segunda Guerra Mundial, a guerra que foi conhecida à época como a guerra que acabaria com todas as guerras, os aliados, os vencedores da guerra, se reuniram em Yalta para uma conferência de paz. E ali eles firmaram as bases de uma paz que eles pensaram seria duradoura. Mas que paz é essa? Logo depois dali nasceria a Guerra Fria, chamada Guerra Fria, entre os países que estavam sob a influência americana e aqueles países que estavam sob a influência soviética. Quantas conferências de paz já ocorreram desde então? A paz, meus irmãos, que é selada entre os homens é uma paz movediça. O que eu e você necessitamos é de uma conferência de paz com o príncipe da paz. É essa conferência que nós vemos aqui, nesses 2 versículos. Os discípulos de Jesus estão trancados no mesmo ambiente em que aconteceu a última ceia, temerosos, com medo, assustados diante da perseguição dos judeus. Jesus então se manifesta entre eles. Eles primeiro pensam que estão vendo um fantasma. Jesus os acalma. Ele pede que os seus amigos toquem nas suas feridas. Pede a eles por comida, para que comendo com eles, ele possa provar que ele ressuscitara de fato, como ele prometera. Então, o medo que esses homens estavam sentindo dá lugar a uma profunda paz. E essa profunda paz dá lugar a uma grande alegria, a uma grande euforia. Eles mal poderiam acontecer que alguma coisa dessa magnitude realmente acontecera. Então é que Jesus faz a eles a saudação tradicional judaica. Shalom, paz seja convosco. Essa expressão usada na cultura judaica não é apenas uma saudação corriqueira como o nosso oi ou o alô que você fala no telefone descompromissadamente. Shalom é uma bênção. Que você tenha paz. Que a sua vida seja uma vida plena, uma vida satisfeita. Que você e sua família sejam cheios de alegria. Mas Jesus vai dar a essa expressão, nessa passagem, um novo significado, porque ele deseja, tanto a eles, aos seus discípulos, quanto a nós, a quem essa mensagem, essa palavra ecoa depois de tantos séculos, muito mais do que simplesmente uma experiência de paz. Jesus deseja transmitir aos seus discípulos e a nós a certeza de que a paz pode ser algo muito mais profundo, muito mais real, muito mais duradouro. A paz que você recebe, é a paz que você compartilha. Esse é o centro da mensagem. Veremos hoje então
Primeiro, que tipo de paz é esta? E segundo, em que é que esta paz nos torna? Que tipo de paz é esta? No Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 14, no contexto da Santa Ceia, no verso 27, Jesus fala para nós, fala aos seus discípulos, da natureza dessa paz. Ele diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Que paz é esta que Jesus se refere aqui? A que Jesus se refere quando diz a paz que o mundo dá? O mundo entende paz como ausência de conflitos, como os acordos de paz depois da guerra que nós citamos. A visão de paz do mundo é a visão daquela sensação de bem-estar que levou Gilberto Gil a escrever a paz, invadiu o meu coração. Ou então, num conceito mais genérico, a paz é entendida como uma segurança social, como, por exemplo, quando nós falamos de uma cidade livre de crimes, com um trânsito respeitável. É claro, todos esses conceitos de paz não são conceitos errados, não é que eles estão equivocados, mas eles são conceitos parciais, como se nós estivéssemos observando um prisma e esse prisma refletisse uma luz sob ângulos diferentes. Esses conceitos de paz, por si só, eles não conseguem se sustentar, porque no final das contas sempre vai haver uma nova guerra, sempre vão haver tribulações que tornem o nosso coração ansioso, temeroso, sempre vai haver crime, sempre vai haver conflitos sociais, e basta que para você ver isso, para você entender isso, você ver o processo que nós estamos vivendo aqui às vésperas da eleição. Nós sempre viveremos esse tipo de conflito enquanto estivermos nesse mundo. A paz que Jesus promete aqui nessa passagem, meus irmãos, é uma paz muito mais profunda, muito mais duradoura, e que é capaz, aí sim, de gerar paz em nós mesmos e em relação a outros. Nós precisamos atentar qual é o grande conflito em que nós estamos inseridos. Esse grande conflito não é um conflito entre homens e os seus semelhantes. Esse conflito entre o homem e o seu semelhante, ou entre o homem e ele mesmo, são apenas efeitos de um conflito muito maior. O conflito no qual nós estamos inseridos, ele é fruto da desobediência. É um conflito que coloca o homem num conflito, numa guerra, num enfrentamento contra Deus. Nós lemos da natureza desse conflito em Romanos 8, quando Paulo diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois a carne, não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Essa é a natureza do nosso grande conflito. Quando Adão e Eva escolheram no Éden desobedecer a Deus, eles selaram, na verdade, uma declaração de guerra contra o Senhor. Esse conflito também está muito bem descrito no Salmo 2, versos 2 a 5, quando Davi escreve: os reis da terra se levantaram e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Eis aqui a declaração de guerra. E a resposta de Deus: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Nós vemos a partir desse texto, meus irmãos, que nós estamos em um conflito, em uma guerra contra Deus, a qual nós absolutamente não podemos vencer. Mas bem que nós tentamos. O ser humano tenta vencer esse conflito contra Deus. Ele pratica os seus atos de religião. Ele vai à sua igreja, ao seu centro espírita, à sua mesquita. Ele medita. Ele ora. Ele dá o seu dízimo. E ele acha que com isso ele está selando a paz com Deus. Ou então ele se dedica a boas obras que aumentem o seu crédito e que tornem Deus o seu devedor. Mas todas essas coisas são vistas por Deus de uma maneira muito diversa do que se esperaria. Como nós lemos no capítulo 29 do profeta Isaías, quando o Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Eis aqui a tentativa humana. A resposta de Deus: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída
e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Repare que diante dessa tentativa de selar a paz do lado do homem, essa tentativa falha do povo, Deus vai tomar a iniciativa da reconciliação. Deus vai agir para nos reconciliar naquilo que nós falhamos. O intuito do Senhor, meus irmãos, não é um intuito destruidor. O Senhor tem um intuito benigno em relação aos seus inimigos. A sua misericórdia é eterna. Deus não tem o prazer de destruir os seus adversários como nós tantas vezes temos. No Antigo Testamento, Deus não apenas propôs uma reconciliação, mas Ele também nos deu os meios para que ela acontecesse. No Antigo Testamento, essa reconciliação acontecia através de um sistema sacrificial. Um sistema em que uma vítima inocente era oferecida no lugar do pecador, porque essa reconciliação exige o pagamento de um preço. Então o pecador levava uma vítima inocente até o sacerdote e ele a sacrificava. E pelo derramamento do sangue, esse pecador tornava-se agradável a Deus. Aquilo que de maneira técnica na teologia nós entendemos como propiciação. Um ato que torna um pecador inimigo de Deus agora agradável a Ele. Mas é claro, nós sabemos, e você que conhece a sua Bíblia um pouco mais, você que a estuda mais profundamente, sabe que todo esse sistema sacrificial não se esgotava em si mesmo, ele era apenas uma sombra de algo maior que estava por vir. Isaías vai falar a respeito desta sombra, de como isso se comprovava, se consolidava numa sombra. Quando ele, falando na passagem a respeito do servo sofredor, do Messias que viria para ser rei, mas que viria para ser um rei que sofreria no lugar do seu povo, Isaías escreve: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E eis o detalhe: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. É claro que esta passagem aponta para aquele que é o Cordeiro de Deus, a vítima inocente que o Senhor ofereceu em nosso lugar. É lógico, essa passagem está falando do Senhor Jesus. Ele, Jesus, que propicia, que torna agradável a Deus, que reconcilia todo aquele que se aproxima dele, que se achega a ele pela fé. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus dá essa declaração que nós lemos hoje, sobre a qual nós estamos meditando: paz seja convosco depois da sua ressurreição. Após a ressurreição. A cruz, meus irmãos, de Jesus Cristo, o seu sofrimento, a sua morte, é a oferta que nos propicia diante de Deus. É porque Jesus ofereceu a si mesmo que nós podemos ter a certeza de que o preço foi pago. Mas tudo isso teria sido inútil se ele tivesse permanecido morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, este é um sinal inequívoco de que o Pai, aquele que desejou reconciliar-se conosco, teve a sua justiça satisfeita e ele recebeu a oferta do Filho, e ele passa por meio da ressurreição o seu recibo de que o preço foi pago e que agora todo aquele que se aproximar de Jesus pela fé encontra a reconciliação. Em Jeremias, o livro do profeta Jeremias, é um livro de muitas maldições. Nós poderíamos chamá-lo de um livro catastrófico, em que o Senhor anuncia todas as coisas terríveis que ele haveria de fazer com o seu povo por causa da sua desobediência. Mas, entremeando estas ameaças que o Senhor faz ao seu povo, nós encontramos profundas promessas de graça, através das quais Deus revela a nós o seu coração pacífico, de que o seu intuito não era esmagar, destruir, eliminar o seu povo da terra. Ele nos diz no capítulo 29, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, ou de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança.
Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Repare que esse texto fala da proposta de Deus de paz, de que Deus iria nos reconciliar com Ele. Mas esse texto também nos chama a uma resposta. É preciso responder a esta oferta de paz de Deus. Nós sabemos muito bem, nem todos irão acolhê-la. A reconciliação é a mão estendida de Deus, à espera de uma outra mão que a alcance, por meio da fé de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. É uma oferta de paz. Aqueles que vierem a Ele, esta é a promessa do Senhor, Ele de modo algum os lançará fora. Aqueles que vierem a Ele, buscando a sua mão reconciliadora, jamais vão sair como seus inimigos. Aquele que vem a Jesus Cristo buscando a paz com Deus, jamais vão permanecer debaixo da ira do Pai. Essa é a promessa de Deus para nós. Digo isso porque a paz que você necessita, aquela que você realmente necessita, não apenas interessadamente em seus efeitos, ainda que incompletos, mas a paz verdadeira, real e duradoura, é a paz que vem por meio de Jesus Cristo. Pode ser que você passe por esta vida 80, 90, 100 anos de vida em conflitos diários. Todos os dias lutas, todos os dias tribulações, todos os dias coisas que tornam o seu coração aflito, ansioso. Mas o que é tudo isso? O que são esses 80, 90 anos diante de toda uma eternidade de paz com Deus que nos é prometida por meio da Escritura? O inverso também é verdadeiro. De que adiantam os seus 80, 90, 100 anos de paz com todo o mundo, sendo admirado pelos homens, tendo poucos conflitos nessa vida, mas enfrentando uma eternidade debaixo da ira de Deus? De que adianta a paz transitória com o mundo? Ou então enfrentar a ira de Deus? O que é que você prefere? Apegue-se à mão reconciliadora de Cristo. Apegue-se à mão reconciliadora de Cristo. Eis a nossa súplica a você, na voz do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Essa é a minha parte aqui nessa noite. Falar a você dessa paz, chamar a você dessa paz. E o meu chamado a você que não crê no Senhor Jesus, que ainda não se reconciliou com Ele por meio da fé, é, em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nós rogamos, nós imploramos, em lágrimas, para que você se reconcilie com o Senhor. De que vale uma vida de paz? Experimentando a paz que invade o seu coração, nas palavras de Gilberto Gil, se o que te espera é uma eternidade debaixo da ira. Reconheça o seu pecado, apoie-se nos méritos de Jesus Cristo, receba a paz que excede todo o entendimento. Mas essa passagem na qual nós meditamos também traz um chamado a nós crentes, um chamado a nós baseados na reconciliação, nós aprendemos a ter serenidade. A consciência de que esta paz foi de uma vez por todas selada por Cristo deveria nos levar a 4 compromissos inarredáveis. Primeiro, um compromisso inarredável com a unidade em meio à diversidade dentro da Igreja de Cristo. Porque como nós lemos na liturgia, baseando-nos em Efésios 2, nós não fomos reconciliados apenas com Deus. Quando Jesus nos reconciliou consigo, Ele fez para si um só povo de judeus e gentios, de tal maneira que agora aqueles que antes eram inimigos segundo a carne são unidos uns aos outros em uma só família. Nós também fomos reconciliados uns com os outros. E nós precisamos resistir a tudo aquilo que atenta contra esta unidade do povo de Deus. Se você é alguém que não consegue se unir a outros que pensam de uma maneira diferente de vocês, não em relação à verdade, então é porque você ainda não entendeu muito bem o conceito
do que significa a reconciliação. O segundo compromisso para nós, crentes, em relação a essa passagem, é um compromisso inarredável com a paz de espírito diante da ansiedade quanto ao amanhã. Vejam só o que o apóstolo Paulo fala a respeito de ansiedade nesse texto conhecidíssimo de Filipenses 4. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Não ande com o seu coração atribulado. Não ande com o seu coração ansioso. Não ande com o seu coração temeroso. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E qual é o grande segredo aqui? A garantia de que para que nós não precisemos andar com o nosso coração ansioso. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a certeza dessa paz que foi firmada com Deus, que guarda o nosso entendimento. Terceiro compromisso para nós, crentes, à luz dessa passagem, diante dessa paz que Jesus Cristo firmou em nosso lugar, é um compromisso inarredável com o tratamento do nosso passado. É nós reconciliarmos conosco mesmos. É uma reconciliação conosco mesmos. Entendendo que os nossos erros passados não precisam determinar o nosso presente. De que eles já foram perdoados e que não resta nenhuma inimizade por causa dos erros passados diante de Deus. Mas ao mesmo tempo, uma reconciliação com o nosso próximo, com as ofensas que eles fizeram contra nós, contra tudo aquilo que te machucou, contra todo ressentimento, contra toda mágoa que você ainda pode nutrir no seu coração. A reconciliação que Cristo promove em nosso lugar é uma reconciliação que nos move ao perdão. Quarto compromisso inarredável do crente à luz dessa paz é um compromisso de manter a serenidade mesmo quando os nossos relacionamentos em família ou no trabalho são conflituosos. Porque nós precisamos entender, meus irmãos, a vida é assim, e nós enfrentaremos, vez por outra, conflitos na nossa família, e às vezes conflitos dificílimos, ou mesmo no nosso trabalho, ambientes horríveis em que às vezes você é colocado para trabalhar, em que as pessoas não se entendem, em que a competitividade mata qualquer tipo de coleguismo. É você entender que essa paz pode levar você a manter a serenidade mesmo diante de situações assim. Sabe por quê? Porque aquele que selou a paz entre nós e Deus fez também o mar e o coração dos discípulos se acalmar em meio à tempestade. É o mesmo Jesus. Tendo paz com Deus, então, nós sabemos que Ele cuida de nós. E que, como o profeta Isaías diz no capítulo 26, Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O coração sereno que confia no Senhor, mesmo no meio da tormenta. A paz que governa o dia, a paz governa o dia, quando Cristo governa a mente. A paz governa o dia, quando Cristo governa a mente. Mas essa paz, meus irmãos, não é apenas nossa propriedade. Não é algo para você esconder no cofre da sua casa, do seu coração. Essa paz também, segundo essa passagem, é algo a ser anunciado a outros. Quando um conquistador se aproximava de uma cidade prestes a ser tomada, os seus arautos corriam pelas praças e eles chamavam as pessoas não a entrar em conflito, mas a se submeterem ao rei, a terem paz com ele. E hoje eu e vocês somos, todos nós, os portadores dessa mensagem de paz. Em que é que essa mensagem de paz nos torna? Jesus nos diz no verso 22. Acompanha aí comigo mais uma vez. João 20, verso 22. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. No passado, meus irmãos, Deus usou dos seus profetas como portadores da mensagem de paz. Esses profetas alertavam o povo quanto à realidade da guerra. Eles atestavam que o conflito era real.
Eles também anunciavam qual seria o desfecho deste conflito, a derrota do povo. Mas eles também anunciavam a proposta da reconciliação. Os profetas no passado anunciavam aquele que nos reconciliaria com Deus, Jesus Cristo. Quando diziam, por exemplo, como o profeta Isaías, quão formosos são sobre os pés os montes do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz ao Sião, o seu rei reina. Meus irmãos, o Senhor Jesus veio em missão de paz. Os profetas falavam dele. A missão de Jesus é uma missão pacífica. Nós temos no mesmo Evangelho de João o testemunho sobre ele, no capítulo 3, quando nós lemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eis o propósito benigno de Cristo, não fazer guerra, mas reconciliar-nos com o Pai. Ele mesmo dá testemunho de si no Evangelho de Lucas, capítulo 19, quando diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Nós sabemos, a obra da reconciliação já está consumada. Não existe mais nada que eu e você podemos fazer para nos reconciliar com Deus. Mas a missão de anunciar a reconciliação, essa missão continua. Do mesmo modo como foi com os profetas, do mesmo modo como foi com o Senhor Jesus, agora essa missão cabe a nós. Essa é a parte que... Há uma parte, é claro, que não nos cabe nessa missão. Não nos cabe salvar o mundo. Não nos cabe reconciliá-lo com Deus. Só Jesus pode fazer e ele fez. Mas sobre nós ainda permanece a tarefa de proclamar ao mundo a mão reconciliadora de Deus. De anunciarmos que o Senhor nos oferece a paz por meio de Jesus Cristo. É a nossa comissão. É o nosso chamado. É a tarefa que nos foi dada como igreja. E é por isso que o Senhor Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Assim como o Pai me enviou com poder. Nós temos nessa passagem na qual meditamos hoje, que nós recebemos o poder do mesmo Espírito que animava o ministério de Jesus. Nós recebemos esse poder. No livro de Atos, capítulo 1, nós lemos que Jesus diz aos seus discípulos, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito que animava o ministério de Jesus é o poder que eu e você necessitamos para a missão. E a nossa missão de anunciarmos a reconciliação é absolutamente inútil sem o poder do Espírito. É o Espírito Santo que ilumina a mente dos mensageiros, ilumina o nosso entendimento para falar. É o Espírito Santo que direciona a mim e a você para onde o Senhor deseja. É o Espírito Santo que consola a mim e a você diante da resistência. E é o Espírito Santo que também move o coração de quem ouve para crer, para receber a fé salvadora, a fé que nos reconcilia com Deus. É importante nós lembrarmos, meus irmãos, que nós somos enviados com poder para que nós não temamos a nossa própria incapacidade ou a nossa própria inexperiência. Para que nós não temamos quanto àquilo que nós devemos falar. É Deus quem faz a obra. É Deus quem faz a obra. Não somos nós. A nós compete sermos fiéis. A Deus competem os resultados. Mas da mesma maneira, assim como o Pai me enviou com o poder, o Pai também me enviou com a autoridade. É por isso que Jesus diz, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Nós estamos falando aqui do famoso poder das chaves. A autoridade que eu e você, não apenas eu como pastor, mas cada um de nós, os que cremos, que já recebemos essa paz, a autoridade que nós recebemos da parte de Jesus Cristo, de proclamarmos tanto o perdão dos pecados daqueles que se arrependem, quanto também a condenação àqueles que resistem. Nós temos essa autoridade vinda de Cristo. É importante nós dizermos isso, para que você saiba que você não deve temer a rejeição dos homens. Você não deve temer a abordagem a princípios que ofendem a cultura maligna desse mundo. Quando nós falamos,
quando você fala, quando você abre a boca para testemunhar de Jesus Cristo e anunciar a paz, você está falando em nome de quem te comissionou. Nada mais, nada menos. Você está falando em nome daquele que te chamou com a mesma comissão que ele recebeu do Pai. A mesma tarefa. De quem é que são os pés formosos hoje? Paulo nos fala em Romanos 10, versos 14 e 15. Pode abrir comigo? Romanos 10, versos 14 e 15. De quem são esses pés formosos? Falando daqueles que necessitam da reconciliação, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Sobre quem repousa a profecia de Isaías hoje? Sobre mim e sobre você. Os pés formosos que anunciam a paz são os nossos pés. São os meus pés. São os seus pés. A esperança da reconciliação, meus queridos irmãos, está nos nossos lábios. É por isso que Paulo, com ousadia, volto aqui para o texto de 2 Coríntios capítulo 5, pode dizer: ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, mais uma vez, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos, rogamos, imploramos, que vocês se reconciliem com Deus. Essa é a nossa tarefa. Como ouvirão, meus irmãos, se os embaixadores do reino não se manifestarem? Como as pessoas ouvirão se eles retiverem a mensagem de paz para si mesmos? Como eles ouvirão, as pessoas que necessitam da reconciliação, se nós não a oferecermos ao mundo, mesmo sendo ele avesso contra esta paz e hostil a nós? Como ouvirão? Como eles ouvirão se nós nos mantivermos tímidos diante da nossa incapacidade? Como eles ouvirão se nós nos mantermos temerosos diante do mundo? Como eles ouvirão se nós nos mantivermos reféns do conforto dentro das quatro paredes da igreja? Como eles ouvirão? Em que é que essa paz nos torna, meus irmãos? Se eu e você não assumirmos a nossa embaixada, muitos ainda vão perecer no conflito que realmente importa. Muitos ainda serão destruídos debaixo da ira de Deus, porque esse é o conflito real. Esse é o conflito real deste mundo. Um conflito baseado na inimizade do homem contra Deus. Como eles ouvirão? Por outro lado, esse entendimento também vem para corrigir os rumos daquilo que se entende como missão da igreja. Porque muitos entendem esse conceito de missão da igreja de uma maneira muito mais ampla. De que nós, como igreja, e faz parte da missão de igreja, nós praticarmos a justiça social, defendermos a igualdade entre os homens, a valorização do ser humano. De que a igreja, para cumprir essa missão, precisa estar distribuindo tantas cestas básicas. De que faz parte da missão da igreja você construir casas para quem não tem. Uma concepção muito ampla de missão. É claro, essas todas são causas justas. Eu não estou dizendo que você não deve fazê-las. Todo cristão precisa cuidar dessas coisas, sem dúvida alguma, até porque elas são uma ilustração do reino de Deus. Uma ilustração da paz e da reconciliação que o Senhor Jesus traz. Mas elas são apenas manifestações da verdadeira paz. É parcial. A nossa missão primordial como igreja, aquela a qual nós devemos nos apegar, aquela que deve ser a centralidade, o foco dos nossos esforços, o alvo dos nossos melhores investimentos da igreja é a tarefa do anúncio. É a tarefa da proclamação. Todo o mais seria inútil. Um mundo mais justo, um mundo com menos violência, um mundo com mais tranquilidade, se a verdadeira reconciliação não for acolhida. Todo o mais vai ser absolutamente inútil se a reconciliação com Deus não for feita por meio de Cristo.
Você, como igreja, pode ver pessoas melhores alimentadas, você pode ver crianças fora da rua, mas essas crianças, essas pessoas continuarão perdidas na sua inimizade contra Deus, se elas não se reconciliarem com Deus através de Jesus Cristo. Façamos o bem a todos, meus irmãos, sempre. Mas, sobretudo, que a gente faça o maior de todos os bens, a proclamação da paz. O anúncio de que a reconciliação é possível. Você não pode ter a paz de Deus até você conhecer o Deus da paz. Você já recebeu essa paz? Você que me ouve já recebeu essa paz? Você já acolheu a mão reconciliadora de Cristo? Já se agarrou a ela? Se não, receba. Tenha paz com Deus por meio de Jesus. Não prossiga no teu conflito. Não seja como o rebelde que tenta sacudir de sobre si o jugo de Deus. Submeta-se ao Rei. E se você já recebeu essa paz, se você já conhece essa paz que o mundo não pode dar, proclame-a como embaixador que você é. Rogue ao mundo, implore, insista. Você foi feito um agente de paz para esse mundo, pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar.